Seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa live, é um prazer ter você aqui comigo. Se você não me conhece ainda, eu sou Valmer Albuquerque e eu quero hoje trazer uma reflexão profunda para você a respeito da vida, a respeito do que Deus ele tem preparado para mim e para você e o que você precisa fazer para você acessar isso, tá bom? Essa live ela vai ficar salva, tá? Você pode assistir a hora que você quiser, eu não sei em que momento que você está assistindo essa live, mas quero te pedir que você assista essa live até o final. Vou falar um pouquinho sobre limites, tá? Qual é o seu limite? Você sabe qual é o seu limite? Você entende o que é que tem limitado você? Você reconhece o que está limitando você? Você entende o que significa um limite? O limite é uma barreira, o limite é um bloqueio, tá? E algumas pessoas elas não estão vivendo na essência, não estão prosperando como deveriam prosperar, porque elas não conhecem quais são os seus limites. E quando você não entende qual é o seu limite, aonde é que está o seu limite, você acaba aceitando e vivendo a vida que você acredita que é essa vida. Eu venho trabalhando com pessoas há mais de 21 anos, tá? Nessa minha jornada de autoconhecimento, de mudanças, já morei em vários estados pelo Brasil, em 6 estados, em mais de 30 cidades diferentes. Eu encontrei pessoas de todos os tipos que você pode imaginar. Eu conheci culturas maravilhosas, conheci pessoas maravilhosas, eu tive contato com gente do sul do Brasil até o norte do Brasil, de uma ponta a outra, de um lado para o outro eu conheci pessoas. Eu sou um cara apaixonado por gente. E nessa minha jornada, eu venho estudando o comportamento. Venho estudando o comportamento das pessoas. Eu sou um cara muito observador. Quando eu chego num lugar, eu não sou muito de chegar e falar. Eu sou de chegar, me calar e observar qual é o funcionamento daquele lugar. E nessas minhas andanças, nessas minhas jornadas, eu pude acompanhar de perto como que determinadas pessoas se comportavam. E você sabe o que eu acabei constatando por conta de tanta pesquisa que eu acabei fazendo, por conta de tantas pessoas que eu já atendi? Só para você ter uma ideia, eu tenho mais de 10 mil horas de atendimento. Mais de 10 mil horas sentado aqui, frente a frente, tá? Atendimento individual. Eu tenho mais de 10 mil horas. Eu já aconselhei pessoas de todos os tipos que você pode imaginar. Já falei sobre casamento, já falei sobre filhos, já falei sobre família, já falei sobre finanças, já falei sobre questões espirituais. Então já aconselhei pessoas de todos os tipos e maneiras que você pode imaginar. Eu estava hoje num almoço conversando com um casal de amigos que estava aqui e contando para eles um pouquinho de algumas experiências que eu já tive no mundo espiritual, né, com relação a manifestações demoníacas. E eles ficaram impressionados com os acontecimentos que eu estava relatando, né? Coisas bem pesadas com relação a manifestações demoníacas. E eles ficaram ali prestando atenção naquilo e achando aquilo algo de outro mundo, mas para mim uma coisa extremamente comum. Então nessa minha jornada, nessas minhas andanças, eu pude observar muitas pessoas vivendo uma vida limitada. É como se elas estivessem vivendo dentro de um cerco. Imagina você ser colocado dentro de uma caixa. E dentro dessa caixa, para um lado que você vai tem parede, para todo lado que você vai tem parede. Assim são as pessoas que estão vivendo debaixo dos seus limites. E aí você fala assim, mas ô Valmer, o que são os limites? Quero compartilhar uma palavra com você que está aqui no livro de Coríntios, tá? 2 Coríntios diz assim, o amor com amor se paga. Ele fala assim, para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios e alargue-se o nosso coração. Aí o apóstolo Paulo diz assim, ó, não tem de limite em nós. Paulo está dizendo, não tem limite em nós, em mim, nos discípulos, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Olha que interessante. Paulo estava dizendo que o limite do povo de Coríntios estava nos seus próprios afetos. O que são afetos? São sentimentos.
o limite que estava, o que mantinha aquele povo dentro do limite, o que não deixava aquele povo avançar, aquele povo crescer, desenvolver e viver realmente o que eles mereciam viver, eram os limites que foram impostos para ele por conta das experiências. Quando você vê aqui Paulo dizendo, vós estáis limitados pelos vossos próprios afetos, Paulo está dizendo o seguinte, as experiências que vocês tiveram ao longo da vida de vocês acabaram causando limites na vida de vocês. E talvez exatamente isso que esteja acontecendo com você que está aqui assistindo agora essa live, não sei se ao vivo ou gravada. Você está vivendo hoje um estilo de vida causado por uma experiência adversa do passado, uma coisa que você viveu lá atrás e que, sem que você percebesse, acabou causando um limite em você. Porque toda e qualquer experiência que você vai tendo ao longo da tua vida, ela vai deixando uma marca em você. Dependendo da intensidade, olha só, dependendo da intensidade que foi a experiência, ela deixa uma marca rasa, ela deixa uma marca média e ela deixa uma marca profunda. Algumas pessoas, elas têm marcas profundas na sua vida. Profundas, por conta da intensidade que foi a experiência. Vou deixar gravada, viu? Porque você pediu, vou deixar. Por conta da intensidade que foi a experiência que ela viveu. E detalhe, engraçado, é que a grande maioria das pessoas, elas não têm consciência, às vezes não lembram da experiência que viveram, da forma que foi. Não sei se você sabe, mas o nosso cérebro, ele trabalha para nos proteger o tempo inteiro. A função principal do cérebro é proteger o ser humano. Então, o cérebro, ele faz com que você não se lembre de tudo. Ele não deixa a gente se lembrar de tudo. Algumas coisas ele vai guardando, sabe? Ele vai guardando nas gavetas. Ele vai guardando. E aí é engraçado que ele vai guardando e toda vez que você que é apresentado alguma coisa nova para você, toda vez que você tem que ser apresentado a algo novo, o cérebro ele busca referência. Ele busca referência aonde? Lá no passado. Aí ele vai olhar e vai ver se lá no passado você já teve alguma experiência com relação àquilo que está sendo apresentado. Aí o que acontece? Buscando essa experiência, ele vai ver se você tem um registro guardado lá na sua gaveta, um registro negativo, o que vai acontecer? O cérebro imediatamente ele vai mandar um sinal de perigo. Vai mandar um sinal de perigo, um sinal de alerta, e ele vai dizer, ei, pare agora. Ele vai falar assim, ó, pare agora. Ele vai travar você. Ele não vai deixar você ir. Ele vai bloquear você, ele vai colocar um limite. Ó o limite, ó. Ele vai colocar um limite em você naquele momento. E aquele limite, ele é uma prova de amor. Não sei se você sabe, mas o limite é uma prova de amor. O limite que o seu cérebro ele coloca em você por conta das experiências que você viveu é uma prova de amor. É uma maneira de manter você vivo. Ele não quer que você viva a mesma experiência. O cérebro humano, ele é atemporal. Ele não tem noção de tempo. Ele não sabe que determinada coisa aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Dependendo da intensidade que foi a experiência, o cérebro entende que é como se fosse ontem. Você está entendendo como que essa questão de limite, essa questão de bloqueio, ela é profunda? Ela é profunda. Então quando Paulo diz assim, ó, mas estáis limitados pelos vossos próprios afetos, ele está dizendo, vocês estão limitados pelas experiências adversas do passado, por aquilo que causou dor e causou um bloqueio na vida de vocês. E eu quero que você entenda que enquanto você não trabalhar algumas questões emocionais que estão aí dentro de você, você não vai viver a sua vida na sua essência. Tem um filme que eu queria que você assistisse. Eu queria que você assistisse, você que está nessa live aqui,
eu queria te pedir uma coisa. Assista um filme chamado Capitã Marvel. O filme da Capitã Marvel. Eu queria que você assistisse o filme da Capitã Marvel e você entendesse, porque esse filme, ele fala exatamente sobre aquilo que eu estou falando aqui agora. Se você aí já assistiu, você vai lembrar, tá? E eu quero que você assista esse filme na perspectiva de identidade, na perspectiva de limites, tá? O filme conta a história de uma mulher que era poderosa, fazia parte de um grupo e que tinha muitas questões do passado que não haviam sido resolvidas. Foi implantado, olha que interessante, né? Foi colocado um chip na cabeça dela, limitando todo o poder que ela tinha. Então, ela tinha poder, mas ela não usava todo o poder que ela tinha. Olha que interessante. Ela não usava todo o poder que ela tinha. Ela usava nem 10% de todo o poder que ela possuía. Por quê? Por conta de um bloqueio, por conta de um limite. E ela não sabia qual era o tamanho da sua força. Por quê? Porque existia uma experiência no passado, traumática, tá? Que causou um trauma na vida dela. Olha que interessante. Causou um trauma na vida dela. E aquele trauma acabou impedindo que ela fosse quem tinha que ser na sua essência. É isso que o bloqueio ele faz com você. É isso que um bloqueio emocional ele faz com você. Ele te trava e ele não deixa você ser quem você nasceu para ser. Tem muita gente hoje que ela não está sendo quem ela nasceu para ser. Você que está aqui agora acompanhando essa live, você tem sido tudo aquilo que você nasceu para ser? Será que você já despertou o seu verdadeiro poder? Eu fui programado, olha só, eu fui programado para dar errado. A programação mental que foi inserida aqui, ó, ela foi uma programação totalmente disfuncional. As experiências que eu vivi ao longo da minha vida, elas me prepararam para o pior. Só para você ter uma ideia, eu era gago. Eu estou hoje aqui falando para você, e eu falo para você sem orgulho nenhum. Isso aqui eu falo com muito prazer, sabe? Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas eu era gago. Hoje Deus me deu a oportunidade de falar de uma forma clara. Hoje eu consigo ser compreendido. Eu falo e as pessoas entendem. Eu era tímido. Olha só, eu era gago, eu era tímido. Eu tinha necessidade de aprovação. Eu vim de uma família totalmente disfuncional. Eu não sabia lidar com o dinheiro. Passei muita escassez na minha vida. Não entendia, não fui programado, eu não tive uma educação financeira para lidar com o dinheiro, e por conta de não ter tido uma educação financeira para lidar com o dinheiro, o que aconteceu? Eu acabei trocando os pés pelas mãos, contraí dívidas, fiquei devendo, cheguei a acumular uma dívida de quase 140 mil reais no banco. Meu nome ficou sujo, fiquei devendo 23 parcelas do meu carro. Não tinha mais condição de pagar o aluguel onde eu estava. Fui morar de favor lá na casa da minha mãe, em um dos lotes onde minha mãe morava. Quando minha filha nasceu, a Sofia nasceu, deu uma chuva muito forte, fui morar, era um barraco. Era um barraco de 2 cômodos. Eu fui morar num barraco de 2 cômodos. Olha só, um barraco de 2 cômodos. Deu uma chuva poderosa, meu amigo. A minha casa foi inundada pela chuva. Eu tenho fotos disso. Minha casa foi inundada pela chuva. E eu só contraindo dívida, fiquei devendo para agiota. Olha os prejuízos.
Eu vim de uma família onde o casamento não era para acontecer. Então, a minha programação, eu fui programado para dar errado. Eu me considero um improvável. Eu sou um improvável. Eu não sei se você sabe o que quer dizer a palavra improvável. A palavra improvável, ela quer dizer difícil de acontecer. A palavra improvável, ela quer dizer difícil de acontecer. E eu sou um improvável. Pela forma da onde eu fui criado, as experiências que eu vivi ao longo da minha vida, que tem muita coisa que não dá para me falar numa live aberta, porque você não tem estrutura. Você não tem estrutura, mas é muita coisa muito pesada. Então, eu fui, ao longo da minha vida, vários limites foram colocados aqui, ó. Vários limites foram colocados na minha cabeça. Então eu tinha tudo para dar errado. E talvez você que está nessa live aqui, você já passou por tanta coisa, tantas experiências, tantas dificuldades, tantas situações difíceis. Olha isso, tantas situações difíceis que você já passou. E hoje você não consegue viver na essência quem você nasceu para ser. Eu posso dizer para você que boa parte da minha identidade, porque isso é um processo, tá? Isso é um processo, ela foi desbloqueada. Lembra que eu falei do filme da Capitã Marvel? Engraçado que à medida que ela vai se aprofundando, cara, é incrível, gente, é incrível. À medida que ela vai se aprofundando e ela vai mergulhando para dentro dela, ela vai percebendo aonde é que está o bloqueio, onde é que está a trava. Você sabe qual que é a maior de todas as qualidades? Você sabe o que é a maior vitória? Você sabe o que você precisa verdadeiramente fazer? Mergulhar para dentro de você. A partir do momento em que você mergulhar para dentro de você, você vai viver uma experiência extraordinária. As maiores respostas que você está buscando, dos problemas que você está passando, eles estão aí dentro de você. Mas Valmer, se estão aqui, por que eu não consigo resolver? Por conta do limite, por conta do bloqueio, por conta da experiência adversa do passado. Qual foi a intensidade das experiências ruins que você teve na sua vida? Qual foi a intensidade das palavras que você ouviu? Eu ouvi muitas palavras negativas. Eu ouvi muitas palavras que ferraram a minha cabeça. Ferraram a minha cabeça. Mexeram com a minha identidade. Mexeram com a minha crença de identidade, quem eu era. Eu ouvi muitas palavras, escuta isso. Eu ouvi muitas palavras, olha só, muitas palavras que travaram a minha capacidade. Travaram a minha capacidade. Percebe? Qual foi a intensidade das experiências que você viveu? Talvez tem coisas aí agora dentro de você que precisam ser resolvidas. Enquanto isso não for resolvido, você vai continuar lutando com a mão nas costas. Você vai continuar passando por coisas que não era para você estar passando. Assista o filme da Capitã Marvel. Quando a Capitã Marvel, ela descobre, quando ela rompe com aquele bloqueio, ela descobre todo o seu poder. E quando ela descobre, caramba, é muito forte isso aqui. Quando ela descobre todo o seu poder, aquilo que ela fazia com dificuldade, ela começa a fazer com a mão nas costas. Quando ela descobre todo o seu poder, aquilo que para ela era impossível, ela faz da forma mais natural do mundo. Antigamente, falar em público para mim era a coisa mais difícil que existia. Hoje eu consigo falar em público.
de uma maneira calma e tranquila. Já falei para uma pessoa e já falei para mais de 5, 10 mil pessoas. E aí? Quando você vence o bloqueio, quando você ressignifica o acontecimento do passado, a experiência ruim que você viveu, você descobre todo o seu poder. Eu pergunto para você, qual é o seu limite? O que está limitando você? Você não ganha mais dinheiro por quê? Porque tem um limite. Tem um limite mental aqui, ó. Tem um limite mental aqui. Existe um limite mental dentro de você que não deixa você ganhar mais do que você já está ganhando. Por que você não consegue, talvez, fazer as coisas mais simples? Por que você não consegue dizer não? Dizer não para o outro, por conta de uma experiência lá atrás que não foi resolvida. Por que você não consegue se posicionar com firmeza? Falar o que você pensa? Por que o que o outro fala tem tanto poder sobre a sua vida? Quantas oportunidades você já não perdeu porque você se preocupa com a opinião do outro? O que o outro fala é importante, o que o outro fala faz sentido para você. Você só age se alguém falar. E se alguém não falar, e se alguém disser para você, você está querendo ir, e se alguém disser para você que não, você vai lá e segura. É um limite que foi colocado em você. É uma trava. É uma experiência adversa do passado. Vós estáis limitados pelos vossos próprios afetos. Pelos vossos próprios afetos. A Capitã Marvel, quando ela descobre o seu poder, ela ativa a sua identidade. Quando você vence o bloqueio emocional, quando você supera as coisas que lá atrás aconteceram, você rompe, você vive o que você nasceu para viver. E tem gente aqui agora nessa live que tá limitada, tá vivendo uma vida limitada, tá vivendo um casamento limitado, uma família limitada, as finanças limitadas, as emoções limitadas, estão vivendo limitadas. E por quê? Por conta das experiências adversas do passado. Enquanto não for resolvido, você vai continuar vivendo uma vida que não era para você estar vivendo. O dia que você descobrir a sua identidade, o dia que você destravar a sua identidade, o dia que você entender quem é você. Quem é você? Não, mas eu sei quem eu sou, meu nome é fulano. Não, não é o seu nome não. Não é seu nome não, não é Natália, não é Denise, não. Eliane, não. Não é esse você não. Não é esse você que eu estou falando. Enquanto você não descobrir quem é você, você vai viver uma vida limitada. Uma vida de escassez, com pouco dinheiro, pouco recurso, pouca alegria, pouca paz, pouca felicidade. O segredo para virar a chave na vida de qualquer pessoa é ativar a identidade. É ativar a identidade e clarificar o propósito. As duas perguntas mais poderosas, que alguém pode responder, e quando ela consegue responder isso, acontece um destravar na vida dela, é a seguinte: quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? É uma pergunta profunda. Mas eu sou a fulana de tal. Não é o nome que te deram. Quem é você?
Ah, eu sou advogado. Não, não é o que você faz, é quem é você. Que talvez é isso que você não entendeu ainda. Então essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: por que você está aqui? Por que você está aqui? Qual é o seu propósito? Qual que é a sua missão nessa terra? Por que você está aqui? Então essas são as duas mais profundas perguntas que alguém pode responder. Quem é você e por que você está aqui? O dia que você conseguir responder essas duas perguntas, você vai começar a viver um verdadeiro destravar na sua vida. Um verdadeiro destravar na sua vida. Eu tenho ajudado pessoas a destravarem a sua vida, a romper esses limites. Eu tenho, cada dia que passa, estudado e tenho dedicado tempo, olha só, eu tenho dedicado tempo e tenho estudado diariamente sobre as coisas espirituais. Eu tenho me conectado de uma forma mais profunda. Nesses dias eu tenho mergulhado, eu tenho falado para Deus que eu quero uma intimidade maior com Ele, uma intimidade maior. E para que eu tenha uma intimidade maior com Deus, eu preciso mergulhar em águas mais profundas. Então, eu estou dedicando tempo e tempo de qualidade para mergulhar em águas mais profundas, para que eu consiga entrar num grau de intimidade com Deus aonde eu consiga me saciar. Então eu invisto tempo buscando isso, eu invisto tempo me capacitando, aprendendo, estudando sobre comportamento humano, estudando sobre performance humana, estudando sobre neurociência, neurociência, neuroplasticidade, estudando como é que funciona o cérebro, entende? Eu tenho dedicado tempo, feito isso de uma forma incessante. Tenho estudado sobre gestão empresarial, tenho uma empresa, tenho ajudado empresários também. Então tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho feito tem um propósito só. Um propósito só: ajudar pessoas a vencerem esses limites aqui, a vencerem esses bloqueios aqui, a romperem com esses limites. Eu tenho ajudado pessoas a destravarem as suas vidas. Eu tenho ajudado pessoas a mudarem o rumo e a história das suas vidas. Eu tenho ajudado famílias a serem transformadas. Destinos de pessoas que têm se conectado comigo têm sido transformados. Tem uma empresária, hoje eles são empresários. Mas quando me conheceram, eu fui na casa deles para fazer uma oração e eles estavam à beira da separação. Eu cheguei na casa dos dois, eu e a minha esposa, e eles estavam se separando, se preparando para se separar. E eu procurei, conversei com os dois, entendi o que estava acontecendo, fiz uma oração, falei algumas coisas para eles, bem peculiares para aquele momento. Repreendi o espírito de morte que estava dentro daquela casa, porque o marido queria matar a esposa. Uma destruição estava preparada naquele lugar. E aí comecei a acompanhar aquele casal, saí dali dizendo para eles: isso aqui não vai acontecer, separação. Fui lá, orei, clamei a Deus, Deus reverteu aquele quadro. Eles estavam morando de favor na casa da mãe dele, morando de favor, não tinha dinheiro, casamento destruído, família acabada, você vê, limite, limite, vivendo uma vida limitada. Depois que se conectaram comigo, começaram a viver uma vida nova, começaram a ser transformados, começaram a desbloquear, a romper os limites. Aos poucos eu fui trabalhando com eles, vieram para a mentoria, trouxe um conhecimento para eles, fui destravando as crenças, começaram a saíram da casa de favor, mudaram de cidade, abriram o próprio negócio, restauraram o casamento. Hoje eles estão vivendo em lua de mel, estão com a vida totalmente transformada. E os dois têm uma gratidão imensa pela minha vida, pelo que eu ajudei eles a fazerem.
Mas isso faz parte do meu propósito, da minha missão. Ajudar as pessoas a romper os seus limites. E talvez você que está aqui agora acompanhando essa live, acompanhando essa mensagem, esteja nesse momento diante de um limite. Você chegou num ponto que você não consegue mais avançar. Você chegou num ponto que você não consegue mais progredir. Que parece que a coisa não vai mais. Você não sabe mais o que fazer. É porque você já chegou no seu limite. E você, por vezes, você fala assim: eu estou no meu limite. Eu estou no meu limite. Eu já cheguei no meu limite. Sim, você chegou no seu limite. O que eu faço? Eu ajudo as pessoas a romperem os seus limites. Como que eu faço isso? Trabalhando a identidade, fortalecendo, ativando, fazendo a pessoa entender quem ela é, clarificando o propósito dela e direcionando. É isso que um mentor faz. Direcionar. Eu ajudo as pessoas a chegarem aonde elas querem chegar. Percebe? Essa é a minha missão de vida. Isso é o que eu faço. E talvez nesse exato momento seja isso que você esteja precisando. De alguém que te ajude a vencer os limites que foram impostos a você por conta das experiências adversas do passado. Você não tem ideia quantas pessoas eu já ajudei. Eu já treinei presencialmente mais de 21 mil pessoas. Eu já batizei mais de 5 mil pessoas nas águas. Eu faço isso. Eu não sou um cara de internet que fez um curso e resolveu fazer. Não, eu faço isso há muito tempo. Eu posso me envolver em vários projetos. Nenhum projeto vai me dar mais prazer, vai me dar mais vontade, sabe? Eu queria falar uma outra palavra aqui, mas não vou falar. Alguns entenderam. Nenhum projeto vai me dar mais vontade, mais prazer do que pessoas, do que ajudar pessoas. Essa é a minha missão de vida. Os depoimentos que eu recebo, os áudios, as palavras, os agradecimentos, são algo assim, são coisas incríveis. Por quê? Porque eu estou dentro do meu propósito. Dentro do seu propósito você é imbatível. Dentro daquilo que Deus te chamou, você é imbatível. Imbatível. Você é imbatível dentro daquilo que Deus, Ele te chamou. Agora, você precisa trabalhar os limites que foram impostos para você por conta das experiências que você viveu. Talvez a religião te causou uma experiência ruim. A religião te causou uma experiência ruim. Uma experiência religiosa travou a questão da espiritualidade na sua vida. E hoje você tem a dificuldade de se envolver com as coisas espirituais exatamente por conta de uma experiência adversa do passado. O que precisa ser feito? Você precisa trabalhar, você precisa resolver essas questões que estão aí dentro de você. Está na hora de você vencer esses limites. E se você está aqui até agora, começou a assistir essa live e não parou, eu quero fazer um convite para você. Eu quero fazer um convite. Agora, não é para curioso. Não é para curioso. Esse convite não é para curioso, não é para aventureiro. Esse convite não é para aventureiro, não é para curioso. Esse convite é para pessoas sérias. Esse convite é para pessoas que querem mudar de vida. Esse convite é para pessoas que estão cansadas de viver uma vida de limites, uma vida limitada. Esse convite é para pessoas que já não suportam mais viver a vida da forma que está vivendo e sabe que se continuar do jeito que está, as coisas só vai piorar. Ela sabe que não tem solução.
eu quero fazer um convite para você que está buscando uma mudança na sua vida. Você que diz assim, Valmer, eu preciso mudar minha vida. Eu preciso vencer esses limites que estão impedindo que eu avance. Eu preciso vencer isso. Valmer, eu preciso vencer isso. Chega de viver desse jeito. Chega, eu preciso vencer isso. Eu quero convidar você para você entrar mergulhar numa jornada junto comigo. Uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de transformação. Eu tenho hoje ferramentas, eu tenho hoje formas de ajudar você a resolver isso. Seja você quem for, seja você quem for. Se você está em busca de resolver, de romper esses limites que estão te travando, esses limites que estão aí te travando, tá na hora de você procurar ajuda e ajuda com a pessoa certa, tá? Pegar a ajuda de uma pessoa que já tem experiência, que sabe o que está fazendo, que não é um aventureiro. Uma pessoa que você vai poder confiar nela e que você sabe que aquela pessoa, de fato, de verdade, ela vai te ajudar. Eu quero apresentar para você a oportunidade de você entrar num processo de mentoria comigo. Um processo de mentoria, seja ele individual ou ele em grupo, tá? Esse processo é um processo pago, ok? É um processo pago. Ele não é um valor acessível para todas as pessoas. O processo individual, ele é um produto premium para um grupo seleto de pessoas, tá? Ele tem um ticket elevado, tá? O processo individual, ele custa um pouco mais. Ele custa um pouco mais, ok? Valmer, sim, é pago, tá? É pago, o processo é pago. O custo do processo, se você quiser saber individual, me procure, que eu vou entender e saber se é o seu momento. E tem a opção de você fazer em grupo. Processo em grupo também é extraordinário. As pessoas têm tido resultados incríveis. Incríveis, 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 que têm se conectado comigo. E eu quero somente pessoas que estejam dispostas a pagar o preço. Qual é o preço? Qual é o preço, Val, que tem que pagar? O preço da transformação. O preço de você abrir mão do que você acreditou até hoje, para você começar a despertar todo o seu poder, porque existe muito poder aí dentro de você. Existe um poder, meu Deus do céu, existe um poder extraordinário aí dentro de você que precisa ser despertado. Só que se você continuar andando com as pessoas erradas, se você continuar se conectando com as pessoas erradas, consumindo conteúdo errado, esse poder vai continuar oculto dentro de você. Lembra que eu falei da Capitã Marvel? Quando ela descobriu o seu poder, ela começou a viver na sua essência, quem de fato ela nasceu para viver. Essa é a minha proposta para você. Se você está aqui, já tentou de tudo, já foi em psicólogo, você já foi em psicólogo, você já procurou psiquiatra, você já foi em igreja, você já foi em terreiro, já foi procurar espíritos e não resolveu o seu problema. Eu quero aqui apresentar uma oportunidade para você mudar a sua vida. Eu quero ser o seu mentor. Eu quero convidar você para entrar numa jornada comigo de 10 semanas, onde eu vou pegar na tua mão, eu vou ajudar você a entender e descobrir quais são os limites que estão te travando, porque talvez você não tenha consciência, e na grande maioria das vezes, nós não temos consciência do que está acontecendo. A gente não sabe por que se comporta daquela forma. A gente não sabe por que sente aquelas coisas. A gente não sabe por que fala aquelas coisas. A gente não sabe. É a nível de inconsciência. É o bloqueio, é o limite que está lá. É o limite que está lá. Enquanto esse limite não for rompido, enquanto esse limite não for superado, você vai viver uma vida aquém da vida que você nasceu para viver. Então, se você está aqui e diz assim, Valmer, eu preciso viver, eu preciso descobrir quem eu sou, eu preciso
viver o meu propósito, eu preciso prosperar nessa geração, eu quero realizar sonhos, eu preciso mudar a minha vida. Se você está chegando agora, eu quero que depois você assista essa live todinha, tá? Assista essa live inteira, porque eu estou aqui já há quase 40 minutos falando. Então assista essa live inteira, porque eu falei muita coisa forte aqui. Vou deixar essa live gravada e quero que você assista. E se fizer sentido para você, eu quero ser o seu mentor, a pessoa que vai pegar na sua mão, que vai direcionar você e que vai te ajudar a romper esse limite e viver de fato o que você nasceu para viver, tá bom? Se você não me conhece, eu sou Valmer Albuquerque, eu sou imagem e semelhança do Criador, eu sou pastor há 21 anos, tá? Sou pastor há 21 anos, eu sou treinador comportamental, olha isso, treinador comportamental, tá? Já trabalho com isso há muitos anos. Também sou empresário, tenho 2 empresas e estou indo para minha terceira empresa agora, né? Já estou aí organizando para entrar na minha terceira empresa. E sou educador financeiro também, tá? Educador financeiro. E não tem outra forma de você prosperar se você não começar a empreender. Você precisa empreender. Talvez até medo de empreender você tenha, tá? Sou um cara de princípios, e a minha missão de vida principal é ajudar pessoas. Se você está chegando agora aqui no meu Instagram e não me conhece, é um prazer ter você aqui. Conheça, venha, participe, se permita viver uma experiência, se permita me acompanhar aqui nas redes sociais e ver, passar por um processo comigo. Eu quero te ajudar. Olha o que está escrito aqui, ó. Vós estáis limitados pelos vossos próprios afetos. Então, eu estou encerrando essa live agora. Se você quiser, assista ela novamente, do começo até o fim, para você entender do que eu falei. E eu quero muito que, se fizer sentido para você, você me procure, mande uma mensagem, que eu quero te ajudar. Tá bom? Olha, que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu responder aqui. Não quero aceitar o que Deus quer para mim, pois vejo que isso não condiz com os meus princípios. E vejo que só vai atrapalhar minha vida. O que fazer diante dessa situação? Nada do que Deus ele vai apresentar para você, Caio, vai atrapalhar a sua vida e vai ferir um princípio. Se está ferindo um princípio, não é de Deus. Tudo aquilo que Deus ele proporciona para você, Caio, pode ter certeza que não quebra princípio. Não condiz com os meus princípios. Vejo que só vai atrapalhar a minha vida. Cara, você tem que ver realmente se é de Deus mesmo ou não. Se isso aí é Deus que está colocando para você, ou se não é alguma experiência ruim do passado aí, tá? Se quiser saber um pouco mais, depois manda uma mensagem para mim no particular. Tá certo? Olha, que Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo ilumine o seu coração, sua casa e sua família. Tá bom? Beijo! Fica com Deus!